Olá, eu sou a professora Kielce Meire e na aula de hoje veremos algumas técnicas de resolução de multiplicação e divisão. Para isso, nós vamos ver um desafio proposto por uma professora do EJA e como os alunos conseguiram resolver o problema que ela propôs. Vem comigo! Se eu comprar 4 caixas de ovos e cada caixa tiver 12 ovos, quantos ovos teremos no total? A Bianca resolveu da seguinte maneira. Teremos 48 ovos, pois 12 mais 12 mais 12 mais 12 é 48. O que a Bianca fez foi adicionar parcelas iguais. Multiplicar é isso, é adicionar parcelas iguais. Então, como era 4 vezes 12, ela somou 12 mais 12 mais 12 mais 12 e chegou ao resultado 48. Para você entender melhor, vem comigo no slide. Então, nós temos 12 mais 12 mais 12 mais 12, que dão 4 parcelas. Justamente o resultado dá 48. Agora, o Jorge resolveu da seguinte maneira. Temos 48 ovos, pois 12 vezes 4 pode ser reescrito como 10 vezes 4 mais 2 vezes 4, cujo resultado é 48. Agora, o Jorge utilizou a técnica da decomposição. O que é decomposição? É você reescrever o número de uma outra maneira. Por exemplo, ele escreveu o 12 como 10 mais 2. Para você entender melhor, vem comigo ver no slide. O 12 vezes 4. Ele separou o 12 como 10 mais 2. Então, ele vai fazer a seguinte conta. 10 vezes 4, que dá 40, e 2 vezes 4, que dá 8. Agora sim, 12 não é 10 mais 2, então ele vai somar esses resultados. 12 vezes 4 é igual a 40 mais 8, que dá exatamente 48. Essa técnica é bem utilizada para o cálculo mental, porque facilita quando você estiver na rua, por exemplo, e não tiver papel para usar. Então, você vai sempre simplificando da melhor maneira para que depois você consiga fazer os cálculos e juntar e chegar ao resultado final. Agora, vamos ver uma outra aluna que resolveu de uma técnica um pouquinho diferente. Já a Luísa disse o seguinte. Fiz 12 vezes 4 pelo algoritmo tradicional e encontrei o resultado 48. Você sabe o que é o algoritmo? É a forma de organização da multiplicação. A gente sempre vai organizar da direita para a esquerda. Lembra na adição, na subtração, que a gente tem as unidades, dezenas, centenas? A organização é parecida. Para você entender melhor, olha como a Luísa organizou. Então, você tem a unidade e a dezena, o 12 e o 4. Primeiro, eu vou multiplicar o 4 vezes 2, unidade com unidade. 4 vezes 2 é 8. Agora, eu vou multiplicar o 4 com o 1. 4 vezes 1, 4. Cheguei ao resultado 48. Na verdade, está usando apenas a tabuada para poder resolver essa continha. A primeira parcela é chamada de multiplicando. O segundo é chamado de multiplicador. E o resultado dessa operação é justamente o produto. Nós acabamos de ver o 12 vezes 4, mas e se os números forem maiores? Como é que eu organizo esse algoritmo? É o que nós vamos ver agora. Por exemplo, 5.432 vezes 14. Observe, primeiro eu vou pegar o 5.432 e multiplicar por 4. Para isso, eu preciso saber a tabuada do 4. Então, vamos lá. Cada algarismo multiplicado por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Fica 2, sobe 1. Agora eu vou fazer 4 vezes 4. Na tabuada dá 16, mas tem umzinho ali. 16 mais 1, 17. Como eu já falei, não pode ficar o 17, tem que ficar até o 9. Então, fica 7 e sobe 1. Agora eu vou fazer o 4 vezes 5. Na tabuada dá 20. Como tem 1, soma dá 21. Tenho 21.728, mas a gente só multiplicou ainda por 4. Falta multiplicar por 1. Então, eu vou acrescentar aí uma parcela. Agora, eu vou fazer 1 vezes 2. Por que eu não coloquei a tabuada? Porque a tabuada de 1 é fácil, né? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Agora, eu vou somar essas duas parcelas. 8, 2 mais 2, 4.
7 mais 3, 10. Fica o 0 e sobe 1. 1 mais 1, 2 mais 4, 6. E 2 mais 5, 7. Pronto, chegamos ao resultado final da nossa multiplicação. Por isso, 5.432 vezes 14 tem por resultado 76.048. Nós acabamos de ver o algoritmo com um número grande, mas o exemplo inicial era o quê? 12 vezes 4. E para resolver, nós vimos 3 casos diferentes de resolução. Observe, gente, cada um vai usar a técnica que achar melhor. Claro que quando nós tivermos números muito grandes, o algoritmo facilita bastante na hora de você resolver. Agora, se você quiser fazer por decomposição, se você quiser fazer por soma de parcelas, fique à vontade. O importante é você entender que a multiplicação é o quê? É uma soma repetida de números. Por exemplo, se eu tiver 12 vezes 4, é a mesma coisa que eu estiver somando 12 mais 12 mais 12 mais 12. Ou então eu posso usar a tabuada, ou então eu posso usar o algoritmo para poder chegar ao resultado final. Agora que os alunos já entenderam como é que se resolve a multiplicação, a professora colocou um outro problema, que envolve a divisão. Então, agora vamos ver as técnicas utilizadas para a resolução do problema de divisão. Vem comigo! O problema é o seguinte: se redistribuirmos os 48 ovos em caixas de 6 unidades, quantas caixas precisaríamos ter? A Bianca respondeu o seguinte: teremos 8 caixas, pois consigo formar 8 grupos de 6. Olha a técnica utilizada por ela. Ela pegou os 48 ovos e foi distribuindo de 6 em 6 e viu quantos grupos foram formados. Foram formados 8 grupos. Então, por isso ela conseguiu obter o resultado 8, pois 6 vezes 8 é 48. O que a Bianca fez foi utilizar a ideia básica da divisão, que é o quê? Formar grupos com a mesma quantidade. Então, ela pegou os 48 ovos e dividiu em grupos de 6 e viu quantos grupos foram formados. Agora, vamos ver a técnica utilizada pelo Jorge. Teremos 8 caixas, pois 6 vezes 8 é 48. O que o Jorge fez foi utilizar o conhecimento da tabuada para chegar ao resultado da divisão, pois a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. E 6 vezes 8 é exatamente 48. Então, se a gente tem um número muito grande, por exemplo, um distribuidor tem 2.516 ovos e quer organizar isso em caixas com 4. Quantas caixas eu vou precisar fazer? Olha, se eu estou distribuindo, eu vou fazer uma divisão. Vou ter que dividir quem? 2.516 por 4. Para isso, a gente vai usar o algoritmo. Mas para usar o algoritmo da divisão, a gente precisa saber do quê? Da tabuada. Então, antes da gente explicar o algoritmo, a gente vai relembrar a tabuada do 4, porque a divisão, nesse caso, é por 4. Vem comigo. Então, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 10, 40. A gente precisa disso para conseguir fazer a conta 2.516 dividido por 4. Agora sim, como nós vamos organizar? Então, eu tenho aqui 2.516 dividido por 4. Eu vou tentar baixar o algarismo 2, mas 2 é menor do que 4. Então, eu vou ter que abaixar quem? O 25. 25 dividido por 4, eu vou olhar a tabuada. Qual número que multiplicado por 4 tem um resultado mais próximo de 25? Olha, 6 vezes 4, 24. Então, vou colocar ali o 6 no quociente. 6 vezes 4 é 24, para 25 vai sobrar 1. Agora, eu vou abaixar o próximo algarismo, que é o 1, e vou ter o 11. Na tabuada do 4, qual é o número que multiplicado por 4 dá mais próximo do resultado 11? O 2, pois 4 vezes 2 é 8. Então, eu vou ter 8 para chegar a 11, vão sobrar 3. Vou abaixar o 6. Então, nós vamos ter o 36. Olha para a tabuada do 4. Tem um número exatamente que multiplicado por 4 vai dar o resultado 36, que é quem? O 9. 9 vezes 4, 36, não vai sobrar nada, acabou a minha conta.
Então, nós temos assim a organização do nosso algoritmo da divisão. Agora, vamos lembrar dos nomes que são importantes nesse algoritmo. Por exemplo, o 4, que é quem está dividindo, é chamado de dividendo. O 2516 é chamado de divisor, que é o que vai ser dividido. E o resultado é o quociente. O 0 é o resto. E assim finalizamos a nossa conta. Isso quer dizer que 2.516 dividido por 4 dá 629. No caso dos ovos, nós vamos ter 629 caixas. Com esse exemplo, finalizamos a nossa aula. É importante você saber que para realizar as operações de multiplicação e de divisão, você tem que ter a tabuada aí na ponta da língua. Caso você esqueça, faz a tabuada no rascunho, isso vai facilitar bastante os seus cálculos. E também, se você inverter a posição dos números, como assim? Por exemplo, multiplicar 48 vezes 4 ou 4 vezes 48, você vai ter o mesmo resultado, tá? Não tem problema. Lembre-se, 6 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 6, 10 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 10. E a divisão é uma distribuição em partes iguais. Então, toda vez que eu estiver falando sobre distribuir, provavelmente eu vou estar fazendo uma conta de quê? De divisão. Lembre-se que a multiplicação e a divisão estão ligadas. A divisão, ela é a operação inversa da multiplicação. Mais uma vez frisando, a tabuada é fundamental para facilitar os seus cálculos. Então, gente, bons estudos, fiquem ligados nas próximas aulas, até a próxima e tchau!